Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E glórias a Deus por isso. Porque o Espírito Santo do Senhor nos trouxe aqui. Porque Jesus nos ama. Porque Jesus quer tratar o nosso coração. O Jesus quer nos ver crescer, atingir uma maturidade cristã. Por isso que Ele nos trouxe aqui. Porque Ele nos ama. E eu estou muito feliz por essa oportunidade que Ele me deu. Amém? Só abrindo um parênteses, que louvor lindo que nós cantamos. Aqui com você é onde eu consigo ser eu. Na presença do Senhor, não tem como, Toda máscara se cai. E o amor dele nos satisfaz. Isso é muito amor. Glória a Deus. E eu acho também muito importante esse momento da oração, antes de ministrar a palavra, como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 19, quando ele dá algumas instruções a respeito de batalha espiritual, sobre revestimento, da armadura de Deus. Ele fala assim: olha, e orai sem cessar, e orai também por mim, para que no abrir da minha boca seja me dado o poder da mensagem. Então, assim, não é nada daqui, do meu coração, enganoso. Tem que vir do alto. Tem que vir dos céus. E eu creio que hoje o Senhor falará aos nossos corações. Eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então, dando continuidade aqui à nossa série de ministrações, cujo tema é Maturidade rumo à plenitude. Maturidade rumo à plenitude. Tema forte. Nós podemos definir um conceito de maturidade, além daqueles que já falaram aqui, que maturidade também é ser maduro na fé, é ter uma fé madura, uma fé que não é uma fé que vacila, é uma fé que sabe esperar no Senhor em momentos difíceis, sabe confiar no Senhor em momentos de adversidades. Não é uma fé que se abala por qualquer coisa, que qualquer coisinha quer sair da igreja, que qualquer coisinha quer jogar a toalha. Mas é uma fé firmada em Cristo de verdade. É uma fé que não se abala. Ser maduro também é ter uma fé madura. E rumo à plenitude, algo completo, algo pleno, cheio. Até que nós possamos dizer como Paulo: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, nós precisamos fazer a vontade dEle. Porque Ele nos comprou com sangue precioso na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. O título que me foi sugerido aqui foi: o processo é difícil, mas necessário. O processo é fácil, irmãos? Passar pelo processo? Mas é necessário. Necessário para o nosso crescimento, necessário para o nosso amadurecimento espiritual, para que nós venhamos conhecer mais a Cristo, para que a gente venha sair do comodismo, sair do comodismo e marchar, continuar marchando e conhecendo ao Senhor mais e mais. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que a luz do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. Dia após dia. É uma jornada de aprendizagem, dia após dia. É uma jornada de transformação. O Senhor nos chamou para uma transformação de caráter. Transformação de caráter. Ele não quer simplesmente deixar você mais rico, com uma casa mais nova. Não, Ele quer te transformar para um dia você morar com Ele. Ele quer se fazer conhecido. Dia após dia. Esse processo, ele pode ser curto ou pode ser longo. Mas vale lembrar que entre um dia e outro, existe uma noite. E às vezes, quando nós estamos nesse processo, na noite, nós não conseguimos enxergar muita coisa. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou nesse processo? Mas vale lembrar que o Senhor está em todos os dias. Ele está no dia e está na noite conosco, caminhando conosco. E quem é maduro na fé, quem tem uma fé madura, vai saber confiar
no Senhor em dias ruins, dias aparentemente ruins. Porque a gente sabe que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Ser transformado. Esse é o propósito de Deus. Ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Esse é o maior propósito que o Senhor tem na nossa vida. Além de salvar, depois de salvar, Ele deseja nos transformar. Então é dia após dia. E o Senhor está em todos os dias, no dia e na noite, caminhando conosco. Jesus nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que discerne a mente de Deus, para andar conosco, para segurar na nossa mão. O Espírito Santo que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Para que quando a gente estiver num processo difícil, Ele vem e nos consola. Ele nos convence. Filho, filha, não para. Caminha mais um pouco. Eis que sou contigo. Eu te seguro com a minha destra. E digo, não, eu te ajudo. Mas nós precisamos confiar. De verdade. De verdade. Entender que esse processo é para o nosso bem. É para o bem. É para que a gente venha crescer. Eu preguei uns tempos atrás aqui, eu falei que o processo ele traz cicatrizes. E cada cicatriz traz um testemunho de vida. Se você não tiver cicatriz, você não tem testemunho de vida. Você não vai ser experimentado, provado. E o Senhor, Ele nos leva nessa condição. Sim, a vida ministerial é uma vida de crescimento. É uma vida onde nós vamos passar não por um processo, por vários processos. Eu fiz um esboço aqui, vou tentar seguir. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar um pouquinho, mas para não exceder muito tempo, eu vou tentar seguir aqui para a gente terminar no tempo certo. O salmista, ele diz assim, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria vem, e se a palavra de Deus está dizendo que a alegria vem, ela virá, ela vem. O que vai fazer toda a diferença é a maneira que você vai encarar esse processo. O que vai fazer toda a diferença é a sua confiança em Deus, saber que Ele te ama e não te abandona. E que você vai sair vitorioso do outro lado, você vai sair mais forte, mais fortalecido. Isso que a gente precisa entender. Porque o sentimento que vem ao nosso coração quando nós estamos, uns falam prova, outros falam deserto, né? Outros falam casa do oleiro, né? Processo. Escolhe aí. Mas quando nós estamos passando por momentos difíceis, o que vem no nosso coração, o Senhor nos abandonou. Alguma coisa está errada. Diferente se você for para o processo enviado por Deus, diferente se for pelo pecado, né? Mas quando Deus quer fazer o filho crescer, ver o filho crescer, Ele não vai deixar o filho no comodismo. Ele vai proporcionar alguma coisa para que a gente saia do comodismo e comece a marchar e comece a crescer, espiritualmente falando. Aí o Espírito Santo vem com todo carinho e nos dá mais uma força para a gente continuar caminhando nessa jornada de aprendizado, dia após dia. Eu gosto muito de uma passagem que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz o seguinte: mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente. Em algumas traduções, de glória em glória, dia após dia, transformados pelo Senhor, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que coisa tremenda. Quando o Senhor nos resgatou, sabe qual que foi a primeira coisa que Ele fez? Tirar a venda dos nossos olhos. Ele tirou a venda dos nossos olhos, sabe para quê? Para que a gente pudesse contemplá-lo.
para que a gente pudesse admirá-lo, para que a gente visse com quem que nós estamos andando, para conhecê-lo. Serei achado de vós, diz o Senhor. O Deus, Ele é o mais interessado em nos conhecer. Assim como foi lá no Éden. Ele foi atrás de Adão e Eva quando pecou. Adão, cadê você? E não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Ele quer se fazer conhecido, para que nós venhamos a contemplá-lo. E quando nós estamos contemplando, quando nós estamos admirando, nós estamos sendo transformados. Transformados de glória em glória, dia após dia essa transformação. Mas sabe que eu vou falar uma verdade para vocês? Nós podemos ficar aqui há uns 3 anos ministrando maturidade. Se nós não admirarmos e contemplarmos o Senhor, não vai haver transformação. Não vai. Porque contemplar é admirar. É admirar o quê? Como que eu admiro Jesus para ser transformado? Para ser mais maduro? Observando a palavra. Meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser lida e meditada. Eu desafio você. Se você começar a meditar na palavra de Deus, se tua vida ministerial, familiar, profissional, não começa a mudar. A palavra do Senhor, ela tem um poder de mudança na vida do homem. Mas o homem tem que ter uma atitude de querer ser mudado. Não basta o pastor vir aqui falar, a gente ouvir e ir embora para casa e ficar por isso mesmo. A gente precisa contemplar o Senhor. Como o boi que rumina o capim que ele come, né? Ele mastiga, engole, volta, mastiga, engole, volta. Assim nós temos que fazer com a palavra de Deus. Ele faz isso para tirar todos os nutrientes do capim, do alimento. Nós temos que ruminar a palavra de Deus para que a gente tire todo o alimento espiritual para a nossa alma. E é um processo. Cada um está num processo, numa etapa. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. Jeremias capítulo 18. Uma passagem bastante conhecida no nosso meio. Quem sabe o que está escrito em Jeremias 18? A casa do oleiro. A casa do oleiro. Deus, ele pede para Jeremias descer à casa do oleiro. E lá Jeremias, ele se depara com o oleiro dando forma ao vaso. Aí o oleiro começa a dar forma ao vaso. E o primeiro vaso que está nas mãos do oleiro se desmancha. E aí ele torna a fazer novamente o segundo vaso. Aí ele faz o segundo vaso e fica de acordo com a vontade dele. Quer que eu te fale uma coisa? Todas as vezes que nós resistimos ao processo de Deus, mais tempo a gente passa sendo amassado pelo oleiro. Mais tempo a gente passa sendo amassado nesse processo. A gente não pode resistir. A gente precisa aceitar para ser moldado como um vaso de honra, para ser cheio da glória do Senhor, porém vaso de barro, porque a glória pertence a Deus. Amém? Esse é o processo de maturidade, ser maduro na fé. É se atentar à palavra, é ter uma fé firme, uma fé firmada em Cristo. Faz parte do processo. E falar de maturidade é compreender que fomos chamados com um propósito. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na nossa vida. Isso não é jargão de crente. O Espírito Santo nos trouxe aqui porque Ele tem um propósito na nossa vida. Um propósito geral, que foi nos salvar, e específico, uma vocação ministerial. Cada um tem um chamado de Deus. E a gente precisa entender o propósito. Eu costumo dizer que o homem e a mulher são abençoados 3 vezes na vida. A primeira quando nasce.
venceu milhares de espermatozoides. Olha que tremendo. O Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe. Falou, você que vai conseguir entrar no óvulo ali, você que vai gerar, você que vai crescer, você que vai nascer, porque eu tenho um propósito na tua vida. Então, já é abençoado quando nasce. Depois, abençoado quando descobre o porquê nasceu. Quando descobre o seu propósito. Assim, puxa vida, descobri o meu propósito. Aí vem a terceira bênção. Nasce de novo. Volta para Deus. Aí começa a entender que o verdadeiro propósito do ser humano é voltar para Deus e ser reconfigurado por Ele. Transformado. Esse é o propósito. Nosso propósito aqui. Eu acho que nós perdemos tempo com tantas coisas. Tantas coisas. Eu acho que a nossa oração deveria ser: Senhor, me transforma. Senhor, me molda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. Senhor, eu quero ser sim a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, eu quero dar frutos, Pai. Eu acho que essa deveria ser a nossa oração. Nós oramos por tantas coisas, esquecemos de orar pelo que realmente Deus se importa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E quando nós nascemos de novo, nós vamos nos tornando mais maduros. E essa maturidade faz entender que a gente precisa colocar a mão no arado. A gente precisa trabalhar na obra do Senhor. Porque o Senhor nos chamou com um propósito. Cada um precisa descobrir qual é o propósito específico que Deus o chamou. E eu quero ler um texto aqui, o texto base para a nossa ministração está em Mateus capítulo 21, do 28 ao 32. Quem quiser acompanhar, Mateus 21, do 28 ao 32. Amém? Diz assim: agora, qual a vossa opinião? Jesus dizendo: um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia mais tarde, arrependido, repete comigo, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isto, não vos arrependestes para acreditardes nele. Agora vamos analisar com clareza o que Jesus estava querendo dizer nessa parábola, para a gente pegar lições importantes para a nossa vida nos dias de hoje. Amém? Jesus, o evangelista Mateus, ele é o único que conta essa parábola dos 2 filhos. Mateus, ele narra a situação da igreja do século I, as suas dificuldades, as suas tensões emocionais e os conflitos da comunidade cristã da época. E Jesus, ele deixa bem claro nessa parábola que a atitude vale mais do que palavras. Vamos repetir isso? Atitudes vale mais do que palavras. Jesus, ele deixa bem claro
que a atitude de um servo de Deus vale mais do que palavras. E nós nunca vamos convencer a Deus com palavras bonitas. Nós não vamos convencer a Deus com um conhecimento teológico profundo. Nós não vamos conhecer a Deus uma boa oratória. Não vamos chamar a atenção de Deus. Mas nós vamos convencer a Deus com atitudes. É isso que Deus espera de nós. Para aqueles que são maduros. Jesus ele começa dizendo o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos. Quem é esse certo homem? Deus. Ele tinha 2 filhos. Vamos começar aqui pelo segundo filho. Ele pede para o segundo filho trabalhar na vinha. Mas ele fala que vai. Não, beleza, pai, eu vou sim. O pai vira as costas, ele não vai. Jesus estava falando com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus da época, que tinham a aparência de servir a Deus, de servos de Deus, que pediam para fazer, mas não faziam. Pessoas religiosas. Estavam falando com pessoas que até se vestiam como servos de Deus. Porém não faziam aquilo que o Senhor mandava fazer. Quando João Batista pregou no deserto arrependimento, eles não se arrependeram. E quando Jesus começou o ministério dele, eles também não se arrependeram, muito pelo contrário. Eles reforçaram as suas crenças religiosas. E, como que se diz? Arquitetaram planos para matar Jesus. Então Jesus estava falando com esse tipo de pessoas que não se arrependiam, coração duro, orgulhosas, amantes de si mesmo, pessoas que cheias de si, que achava ser maior do que eu sou servo de Deus, se preocupava mais com cargo do que com pessoas, ignorava o principal obra do Senhor. Sabe qual que é a principal obra do Senhor? Não é simplesmente pregar a palavra aqui, não é simplesmente tocar um bom louvor afinado, cantar bem, atividades dentro da igreja. A principal obra do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a principal obra do Senhor. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós estamos amando o próximo, nós estamos amando a Deus também. E eles não faziam, eles esqueciam da viúva, do órfão, do necessitado, fazia vista grossa. Viviam nas sinagogas, pregando a palavra, mas estavam quilômetros de distância da vinha do Senhor. E nos dias de hoje? Quem se assemelha ao segundo filho? Será que existe nos dias de hoje? Será que mudou daquele tempo para cá? Eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. É triste dizer,
que muitos denominados servos de Deus nos dias de hoje vivem da mesma maneira, não se preocupam com o próximo, a principal obra de Deus. Pensam mais no seu status, no seu cargo, na sua igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando ovelhas, eu estou falando espaço físico, do que no necessitado, do que na viúva, no órfão. A palavra de Deus não mudou. Existe ainda pessoas que pensam que estão trabalhando na obra do Senhor, mas estão quilômetros de distância da vinha. Preferem saciar seus próprios egos, encher os seus celeiros, e o próximo que se vire. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Quem é maduro na fé consegue enxergar os sinais. Os sinais estão aí. A gente precisa parar de perder tempo com coisas que nos afastam dele. Eu gosto muito de conversar com um pastor que eu trabalho. Todo dia pela manhã a gente conversa um pouco. A gente estava falando sobre os sinais. E a gente sabe que o termômetro, né, do mundo é Israel, né, pastor? Olha que loucura. Olha que coisa de doido. Que guerra. Essa guerra é mais espiritual do que política. Por causa de um pedacinho de terra, a faixa de Gaza. Um pedacinho de 365 quilômetros quadrados. As pessoas se matam. Cai bomba em cima de hospitais, de escolas, matando civis. Que coisa. Para vocês terem uma proporção de tamanho, São Paulo tem 1.521 quilômetros quadrados. 365, por causa de um pedacinho que, quando Jesus voltar, vai ficar tudo aqui. Não vai levar nada. Mas são sinais. São sinais. Quem é maduro na fé tem que prestar atenção nos sinais. Nós estamos nas dores de parto. E é num piscar de olhos. Talvez você pense assim: beleza, vai ter eu vou falar. Vai ter um rodeio na cidade, eu vou lá. Aí você está lá em cima daquele touro mecânico assim, ó. Aí Jesus volta. Você vai ficar no touro mecânico. E se não segurar disso, você vai cair do touro mecânico. A gente não pode mais perder tempo. Quando eu recebi esse tema, irmãos, foi uma cajadada. Eu sei para que Deus me chamou. Eu conheço o meu propósito. Eu sei o que eu preciso fazer e não faço. Eu sei. Eu sei o quanto Deus me capacitou. Eu conheço o meu Senhor. Eu sei o que Ele espera de mim. Nós precisamos ter a mentalidade de pessoas maduras na fé. De lançar a mão no arado e não olhar mais para trás. E continuar num processo de crescimento. Deus, Ele dá o crescimento, sim. Mas nós precisamos ter atitude. Nós precisamos querer. Amém? Agora vamos falar do primeiro filho. O primeiro filho, a princípio ele falou assim: não vou não, pai. Depois se arrependeu e foi. Olha que benção. Importante que ele foi, né? Jesus estava falando de quem? Dos publicanos e das meretrizes.
que quando João Batista pregou no deserto o arrependimento, eles não se arrependeram. Mas quando Jesus inicia o ministério e se depara com aquele amor do Senhor, eles não resistiram e foram para a presença de Deus. Eles entenderam que o lugar deles era na vinha do Senhor. Jesus estava falando deles. Mas também podemos classificá-los como novo convertido. Aquele novo convertido que chega na igreja, o recém-convertido, o que vem do mundão, que muitos falam, vem do mundão, chega aqui e tal, e começa ainda com aquela gíria, aquele jeitão tal, que lá no mundão foi evangelizado, recebeu um panfletinho lá, alguém falou do amor de Cristo para ele, a princípio negou, fala, não, eu sou muito novo, não, quando eu ficar mais velho eu sirvo a Deus. Mas depois teve um encontro com Cristo, o Espírito Santo convenceu e veio para a igreja. Aí começou a capacitação missionária, aí ele começa a crescer em Deus, ele entende que o lugar dele é aqui, ele entende que ele precisa conhecer mais e mais Jesus, até que nada mais importe. E dos tempos dos discípulos para cá, não mudou nada. Quando o Senhor recrutou os discípulos, os apóstolos, eles tiveram 3 anos e meio de discipulado. Mas eles estavam sendo discipulados, mas fazendo a obra de Deus. Eles não vinham para a igreja, sentavam, ouviam a palavra de Deus e iam embora para casa e ficava por isso. Eles ouviam Jesus e praticavam a palavra. Por isso que eles foram escolhidos. Porque tinha atitude de seguir até o fim Jesus. Você acha que eles não tiveram medo? Você acha que eles não pensaram assim, eu não sou capaz, eu não falo bem? Pedro e João eram iletrados, eram analfabetos. Não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz através de nós. Nós não precisamos temer, nós não precisamos empurrar para o próximo. Se Deus ele chamou você, é você que Ele quer, independente da sua idade. Independente da sua idade, Jesus quer te usar. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle. Essa palavra é para quem recebe no coração. Para quem não quiser receber, que o Senhor tenha misericórdia, porque o Senhor nos escolheu para uma seara que é grande, e poucos são os trabalhadores. Depois, na segunda fase, quando Jesus ele ressuscita, antes dele ser assunto aos céus, ele fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Jesus ele discipulou, Jesus ele preparou, e Jesus enviou. Precisa haver um envio, uma disposição. Precisamos priorizar mais o nosso chamado do que as coisas seculares, porque as coisas seculares vão ficar aqui, e Jesus tem pressa, o Espírito Santo tem pressa. E o ide não é um mandamento do Senhor, é uma ordenança, é uma ordem. Se nós levamos o nome de cristãos, protestantes, evangélicos, o que significa evangelho? Boas novas. Você é o quê? Chega um cara na firma, você é o quê? Eu sou evangélico. Mas você evangeliza? Eu não. Mas você não é evangélico? Você tem que falar as boas novas. Se você for evangélico, fala as boas novas. E quais são as boas novas?
Está na palavra de Deus. É isso. E boas novas, elas só são boas novas quando chegar a tempo. Se não chegar a tempo, não é mais boas novas. E pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Eu conversei com o pastor Eric na célula. Então ele é o nosso líder lá. A célula é uma bênção, irmãos. E nós combinamos de começar um evangelismo na rua, no bairro, que a gente não pode ficar mais parado, né? Vai ter um período de jejum, de oração, e isso vai ser postado no grupo, né, Eric? E a gente vai sair. A gente não pode mais ficar de braço cruzado. A gente não pode mais ficar. Vamos começar assim? Quem sabe Deus proporciona uma escola de evangelismo, de missões. Amém? E pessoas, para capacitar pessoas. Quem capacita é o Espírito Santo, mas eu tenho certeza que a nossa parte nós precisamos fazer. E vamos sair. E vamos pregar o evangelho da salvação. Não se prega mais nas igrejas atuais a palavra de arrependimento, a palavra de salvação. A gente não escuta mais. Sabe, é tudo muito fácil. É tudo muito light. E a gente acaba, sabe, não fazendo o que precisa fazer. A gente acaba se acomodando. A gente precisa resgatar esse evangelho genuíno, o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação, as boas novas, porque Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós somos cooperadores de Deus. Precisamos sim trabalhar, não precisamos ter medo, vergonha, porque quem faz é Ele. Eu lembro do primeiro dia que eu saí no evangelismo, lá em São Paulo, e nós batemos numa porta, entramos num, como que chama? Condomínio, Singapura, entramos tal, e batemos numa porta, e eu estava com um evangelista, e ele era assim, já muitos anos, né, no evangelismo, e eu fui para aprender, porque eu era novo, convertido. Eu falei, não, eu quero isso, cara. Então, amém. Aí quando bateu a porta, uma mulher abriu a porta. Aí ele começou a falar e eu só ouvindo. Ele falando, evangelizando, eu só ouvindo. Aí a mulher falou assim, ah, moço, mas eu sou muito pecadora. Eu fumo, eu bebo, eu gosto de meus forró. Você acha que Jesus vai me querer assim? E naquele dia foi minha primeira experiência com Deus. O Senhor falou no meu coração assim, bem forte, para eu falar para ela. Falou assim, para falar, né? Falou assim, olha, lembra do ladrão que morreu do lado de Jesus? Ele foi ladrão a vida inteira, mas se arrependeu, né? O importante é se arrepender e começar da maneira certa. Mas eu não falei. Eu fiquei assim com vergonha, com tanta vergonha, eu não saía. Eu falei, meu Deus, eu não tinha prática, não tinha o jeito. Aí quando eu não falei, ele falou a mesma coisa que veio no meu coração. Ele falou assim, lembra do ladrão? Eu falei, meu Deus, era para eu falar, eu não falei, me perdoa, Jesus. A próxima eu falo. Então, quando a gente vai para campo, meu Deus, que tremendo que é, que experiência maravilhosa que é. Eu tenho certeza que vocês não serão as mesmas pessoas, porque Deus proporciona experiência para dizer que Ele é contigo, que é Ele que está fazendo aquilo, Ele está te usando para fazer aquilo.
E você vai evangelizar e você acaba sendo evangelizado por você mesmo. Você começa a falar e você fala assim, meu Deus, essa palavra é para mim. Voltando aqui. E houve um momento então que eles obedeceram o Senhor. E houve um momento da festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre eles. Como o pastor Cícero falou, Pedro, numa pregação, ganhou quase 3.000 almas. Você acha que Pedro, analfabeto, recém-convertido, seria capaz de falar e ganhar 3.000 almas, se não fosse o Senhor com ele? Por que você acha que o Senhor não é contigo? Por que você acha que você não é capaz? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A gente canta aqui, a gente louva aqui que nós somos a casinha do Senhor, a morada de Deus, né? Deus habita em nós. Então qual é o medo de irmos pregar o Evangelho? Na empresa, na faculdade, na escola, para os vizinhos. Como que eu posso dizer que eu amo o próximo como a mim mesmo, se eu não falo do Evangelho para o próximo? Sabendo que se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Que amor que é esse? Que amor é esse? Será que é o mesmo amor que Jesus sente por mim quando me resgatou? Com certeza não. E eles foram capacitados ali, revestidos de poder, e começaram ali a pregar o Evangelho. Que coisa, imagina, que coisa gostosa, irmãos. Falar de Jesus. Que coisa maravilhosa. Até que começa o processo, a perseguição da igreja. Eles se espalharam, mas levaram as boas novas. Espalhou também o Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Nós somos o capítulo 29. Nós somos a continuação do livro de Atos. Nós somos a igreja do Senhor. Então vamos comparar nossa vida, um livro, com o livro de Atos. Será que nossa vida está se equiparando? Está equilibrado isso aí? Será que nós estamos sendo verdadeiramente a continuidade? Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Para sermos a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. E quando nós formos para campo, eu creio que todos aqui vão. Irmãos, o amor vai ser o carro-chefe. Um amor que não aponta, que não julga. Um amor que te faz lembrar que você também foi assim. Que ainda andava com um véu nos olhos. Mas hoje não. Hoje você está sem o véu nos olhos, como diz a palavra de Deus, para contemplar o Senhor, para admirá-lo. E quem admira, faz. E amor é atitude. Eu não posso falar. Eu conheci a Elânia, minha esposa. Eu conheci minha esposa lá eu estava em São Paulo e ela morava em Monte Alto. Eu namorei com ela 1 ano pelo WhatsApp. Eu vinha aqui de vez em quando, vinha de moto, irmãos, que loucura. Que o amor não faz, paixão. Eu vinha de moto, chegava aqui, irmãos, eu tinha que andar aqui meia hora com a perna aberta. Mas eu vinha para cá, para quê? Para conhecê-la. Ela ia para lá também. Ficava lá no meio da Cracolândia comigo, coitada. Oh, meu Deus do céu. Mas eu a conheci de verdade quando me tornei um com ela. Quando eu casei, eu comecei a conhecer a Elânia. Ela começou a me conhecer.
E assim essa caminhada com Cristo. Como que a gente vai conhecer a Cristo se a gente não quer admirar, não quer andar com Ele? Se Jesus foi o primeiro, vamos dizer assim, missionário, se Ele foi enviado por Deus, e andou aqui, pagou o preço por nós, e falou, agora, minha parte eu fiz, agora é vocês. Ide. E agora? O que nós podemos fazer? Lembrando que tudo que nós fizermos ainda é pouco para pagar o que Ele fez por nós. Nunca vamos pagar. Mas precisamos sim. Precisamos dar uma sacudida. Dar uma sacudida. Às vezes o que nos prende, eu acho que o pastor vai concordar comigo, que nos prende muito no comodismo é o rito do culto. Sabe, a maneira que ele tem que ser assim, 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 vai embora para casa, volta, é assim, assim, pá. Irmãos, a gente precisa vir aqui entregar o melhor para Deus. A gente precisa vir aqui, né, prestar aquele culto racional, entender que nós estamos fazendo. Mas quando nós sairmos por aquela porta, a gente vai fazer o papel do nome igreja, que igreja significa chamados para fora. E vamos pregar sim o evangelho, a tempo e a fora de tempo, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então a maturidade nos faz ter o senso de responsabilidade com a obra do Senhor, de trabalharmos na sua vinha, levando as boas novas do evangelho. E para finalizar a minha fala aqui, o Ministério de Louvor, se quiser já pode tomar os seus lugares. Eu quero finalizar sobre maturidade, a nossa série. Ser maduro é também trabalhar na obra do Senhor. Ser maduro é incentivar os filhos a trabalharem na obra do Senhor. Ser maduro é pagar o preço, para que o nome do Senhor seja exaltado. Vocês podem se levantar, pode ficar de pé. Maturidade está ligada a serviço. Quem quer ser grande, sirva. Disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: a maturidade está ligada ao amor ao próximo e às boas obras, como diz Tiago em sua epístola. A maturidade na Bíblia está ligada ainda à noção de incorporação dos valores de Cristo, a incorporação do caráter de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:29, a sermos feitos em conformidade à imagem de Cristo. E em Colossenses 3:10, de termos nossa humanidade refeita, segundo a imagem daquele que nos chamou. E ainda Efésios 4:13, que chegamos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amadurecer é ser mais parecido com Jesus. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus produza no nosso coração fome e sede da palavra dele. Porque se nós tivermos fome e sede da palavra de Cristo, nós vamos admirá-lo, nós vamos contemplá-lo, e aí seremos transformados de glória em glória. Amém? Deus abençoe. Eu passo a palavra para o pastor Luiz. Vamos orar? Amém.